Gente, vocês vão conhecer um convidado muito incrível. Meu convidado de hoje faz parte da cena gastronômica de Brasília. Ele e o pai dele estão à frente da Confraria do Camarão. É um restaurante com uma experiência praiana, assim, uma experiência única. Engraçado falar de praia em Brasília, né? Que é no meio do Planalto Central, mas eles trazem esse gostinho de mar para a capital federal. Então, um prazer ter aqui comigo o meu entrevistado de hoje, que vai falar um pouco sobre a história dele, a história do pai dele, como que foi acontecendo. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, Pedro. Pedro Mendonça está aqui comigo hoje para a gente conversar um pouco. Pedro, conta para mim, como que começou a Confraria do Camarão? Primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. É um prazer para a gente estar aqui tendo essa conversa. E, sendo bem direta a sua pergunta, é difícil eu falar da história da confraria, da minha história, sem eu falar da história do meu pai também, porque a minha função aqui, o meu trabalho, é dar continuidade e evoluir, crescer e melhorar tudo aquilo que ele começou um dia lá atrás. Qual o nome do seu pai? Meu pai chama Anísio. Anísio Costa. Anísio Costa. E ele é de onde? Onde ele nasceu? Meu pai é de Rio Grande, uma cidade no litoral bem pequena, próxima à fronteira com o Uruguai. Conta um pouco da história dele. Bom, meu pai veio aqui para Brasília há muitos anos atrás, procurando oportunidade. Foi funcionário público durante algum tempo, mas ele não estava satisfeito com a condição que ele tinha e procurou crescer, né? E aí, vindo todo esse histórico, né, de ser de uma cidade litorânea, que tem um camarão muito bom a nível nacional, muito conhecido, muito bem conceituado, e um amigo que também atuava na área, eles conversando chegaram, Anísio, por que você não vende camarão aí em Brasília? Então ele começou vendendo bem pequenininho, de forma bem tímida, porta a porta. Graças a Deus ele cresceu bastante nessa área. Como que era no começo? Ele trazia? Como que ele trazia? Porque camarão é uma coisa difícil, né? Tem que estar bem refrigerado, não é uma matéria muito simples, né? Vamos dizer assim. Tem que tomar bastante cuidado, né? Qualquer alimento hoje em dia você tem que ser bastante cauteloso. Sem dúvida, mas camarão principalmente, né? Porque o estrago pode ser grande, né? Claro. E aí lá no começo, ele trazia dentro de todas as condições sanitárias que tinha que ter, mas era... Mas ele que trazia? Avião. Esse amigo dele botava num avião, caixinhas no isopor, todo bem embalado, e aqui recebia dentro do aeroporto, né? E depois levava para distribuição, para vender. Ai, que ótimo. Começou pequenininho mesmo, então. Pequeno mesmo. E quando que foi isso? Isso foi em 90 e pouquinho. Nem eu sei te dizer, porque eu não era nem nascido. Mas faz bastante tempo, faz mais de 30 anos já. Muito bom. E aí o negócio começou a dar certo, começou a crescer? Deu bastante certo. Estamos aqui até hoje? Tá dando muito certo mesmo, né? Graças a Deus estamos aqui até hoje. Mas deu certo, ele cresceu bastante, deixou de ser um vendedor de porta em porta e aí virou realmente um distribuidor de outras empresas maiores, principalmente do Nordeste. E aí dessa experiência que acabou surgindo outro negócio que é aquele que é a nossa atividade principal hoje. Que é vender mesmo, o restaurante em si, né? Porque antes vocês só entregavam, mas não faziam as receitas. Exatamente. E como que aconteceu? Na verdade, foi um fornecedor que acabou não conseguindo arcar com os custos, né, com as despesas da compra do produto, e aí numa conversa, numa negociação interna, ele, toma, eu tenho uma loja, um restaurante de camarão, vocês não querem assumir? Era até uma franquia na época, algo desse tipo. Meu pai, por já ter muita experiência na proteína e ter sempre esse desejo de trazer isso aqui pro Cerrado, que não tinha muito na época, resolveu embarcar nessa e dali foram surgindo, a confraria nasceu de fato, deixou de ser aquele outro restaurante que existia no local, meu pai fundou a confraria e a gente está aqui até hoje contando essa história, entregando bastante qualidade de camarão, pratos bem legais, enfim. Qual é o prato chefe? Chefe, eu vou te dizer o que eu mais gosto. A gente tem muitos pratos gostosos, mas eu diria que o que eu mais gosto chama risoto pescatório, que ele, na verdade, leva de tudo que é frutos do mar. Ele é um prato que tem até uma tradição, uma historinha bem legal, que meu pai conta muito, que ele vem de um bairro eu esqueci agora o nome da cidade, Nova Orleans, nos Estados Unidos. Né, que de comida creole, né? Pronto, tem exatamente essa tradição. Disso. Então tem esse bairro com essa comida dos escravos, né? E aí o que acontecia? Os escravos vinham para Nova Orleans, eram desembarcados, e os chefões, quem vendia, quem negociavam,
né? Eles comiam tudo do bom e do melhor, comiam lagosta, comiam, enfim. E aí aquilo que sobrava, eles faziam, entre aspas, um mexidão, né? E aí esse mexidão que era esse pescatório, eles pescaram com tudo que era frutos do mar que sobrou dos patrões e dos chefes daquela época. E é claro que no nosso caso não é sobra, né? Mas assim, é um prato que ele leva de tudo um pouco. Leva lagosta, camarão, mexilhão, robalo, tudo. E a base dele é o quê? Arroz? É um risoto de açafrão. É um risoto de açafrão. Nossa, deve ser muito bom isso, hein? Eu sou suspeito pra falar. É o seu preferido, Eu gosto bastante. né? E qual que mais vende? O que mais vende chama camarão butterfly. Butterfly? Butterfly. Butterfly porque ele é cortado no dorso. Aí vira uma borboleta. É, Camarão que vira borboleta faz sucesso. Aí ele leva um arroz cremoso, ele é bem gostoso. Muito bom. Bem gostoso. E quando que você começou a entrar no negócio? Eu comecei há 6 anos, mais ou menos, 5 anos atrás. Pouco antes, na verdade, da pandemia. Eu tive uma experiência fora do Brasil, eu joguei futebol durante muito tempo profissionalmente. Jura? Jogador de futebol, Pedro, que legal! Bati ali na porta, joguei em alguns clubes no Brasil, fora do Brasil. E por questão de lesão eu tive que abandonar, né? Mas eu sempre levei muito centrado na minha cabeça que eu tinha um negócio que meu pai já tinha fundado. Minha mãe também trabalha com restaurantes, né? Também tem restaurante. Então, assim, eu nunca larguei isso de lado. E aí, mal eu decidi parar com essa carreira, eu já sabia exatamente onde eu ia seguir, de onde eu ia continuar. Você já pensava nisso? Já. E sua mãe? Qual é o nome da sua mãe? Chama Janaína. Janaína não ficou com ciúme que você escolheu ir para trabalhar com o pai? Não ficou porque eu também ajudo muito ela lá. Como que é? Ela tem restaurante também? Tem restaurante também. Qual é o nome do restaurante Chama dela? Venda do Bento. É um restaurante bem conhecido no interior, aqui. Cidade chamada Pirenópolis, turística. Ah, é de Pirenópolis. É lá. Venda do Bento? Venda do Bento. E a especialidade dela é qual? Aí lá é comida brasileira, comida típica brasileira. Mas ela mora lá em Não, minha mãe também mora em Pirenópolis? Goiânia. Morava aqui em Brasília, mas hoje ela mora em Goiânia. Mora em O Goiânia. restaurante só abre sexta, sábado e domingo, né? E feriados. Ela vai todo Então, fim de todo final semana. de semana a gente tá por lá. Entendi. Ou eu, ou ela, enfim. Entendi. E você tem mais irmãos? Hoje tenho. Um Qual? irmãozinho de 2 anos Ai, bebê. e uma irmã também, de 4 aninhos. Aham. Do segundo casamento do seu pai. Segundo casamento. E como seu pai, ele ainda está bastante presente ou ele já está passando a bola para você? Ah, ele já passou bastante. Diria que a parte chata, a parte mais difícil está comigo hoje. Qual que é a parte chata? Ah, o operacional, o restaurante, assim, é o dia inteiro, não tem hora, não tem descanso. Então, qualquer momento pode me ligar alguém com algum problema. Então, tudo aquilo que é mais do operacional em si, ele já não está mais, assim, tão presente. Ele mesmo, como ele gosta de falar, ele fala que ele quer ser agora a rainha da Inglaterra. Então, todas as grandes decisões, claramente, ele está presente. Mas aquilo que não tem necessidade, né, já nem chega mais nele para não cansar ele. Ele quer descansar agora um pouquinho, cuidar dos meus irmãos. Tá na sua vez de pegar firme, né? Tá na minha vez. E como que é para você? Olha, eu gosto muito, de verdade. Porque, assim, apesar de não ser onde eu comecei, onde era o meu sonho, é um lugar que eu me encontrei. Eu vivi isso desde pequeno, né? Com meu pai tendo restaurante, minha mãe também. E eu gosto muito de comer fora, de comer em restaurantes, de comer boas comidas. Então, foi mais que uma continuação. Eu nem encaro como um trabalho. E como eu tive também a oportunidade de viajar bastante, conhecer bastante lugares, é mais eu trazer essas experiências que eu tive fora, experiências que eu gostei fora, em outros lugares, para cá, para Brasília, para nossa terra. Tipo o quê? Quando você estava fora, apesar de estar focado no futebol, você já tinha ali uma antena ligada para a gastronomia, você já estava prestando atenção? Como que foi isso? Sempre tive, assim, eu não sou nenhum chefe de cozinha, né? Mas, assim, o gosto pelo negócio, por empreender, eu sempre tive, na verdade. Então, sabendo já que a gente tinha esse tipo de negócio de restaurante, de gastronomia, sempre que eu ia em algum lugar novo, com coisas novas, experiências que a gente podia trazer para cá, mesmo eu, na época não estando dentro da operação de fato, a gente comunicava, trocava figurinha com meu pai, opa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos mudar isso. Assim, assado o quê? Me dá um exemplo. A própria loja nossa, nova, né? Porque a Confraria do Camarão, ela passou por uma mudança bem grande pós-pandemia, bem grande mesmo na operação. A gente surgiu em praça de alimentação e hoje a gente está saindo do fast food, indo para operações maiores, onde a gente pode oferecer essas experiências que a gente viu e que sempre foram a raiz da confraria. Então, assim, ela é uma própria prova viva disso que a gente está conversando. Porque essa mudança foi a junção de tudo aquilo que a gente sempre quis para a confraria e aí juntando essas experiências que a gente via em outros lugares do mundo, da Europa, do Brasil, e tentando trazer para cá aquilo que a gente via que não tinha ainda.
E como que foi? Como é que foi a recepção do público? Graças a Deus foi muito boa. Eu não Quando posso. você fala experiência, o que você quer dizer com isso? Explica pra mim, o que é uma experiência? Lá no Olha, seu restaurante. Eu chego lá, qual é a experiência que eu vou... então, a experiência é um negócio assim que é até difícil de se explicar porque ela é única para cada um, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar uma série de aspectos pequenos e individuais que no conjunto cada pessoa vai perceber da sua maneira, né? Então, assim, isso vai desde o ambiente, da música que você toca lá, a comida, naturalmente, ela é um ponto muito chave se tratando de gastronomia, de restaurante, atendimento, tudo que a gente pode. Você falou que tem uma vibe de praia, né? Como que é essa vibe de praia? Conta pra mim um pouco. É assim, a gente tenta fazer com que quem está aqui em Brasília, na cidade, não se sinta em Brasília, né? Se sinta teletransporte para a praia. Então a gente se inspirou muito nesses restaurantes que a gente vê, por exemplo, em Trancoso, na Europa tem alguns beach clubs que são assim, então sempre usando tons bem terrosos que remetem à praia, muita madeira, palha. E aí vai toda a decoração dentro do restaurante, ela é para remeter, para você se sentir como se estivesse naquele restaurante na beira da praia. E ter essa experiência de fato, aumentar ainda mais essa experiência de que você está longe de Brasília. E a música? Que tipo de música toca? Hoje a gente toca uma bossa nova, eu não sei nem explicar assim, exatamente qual que é o estilo, porque ela é uma playlist que a gente identificou, que trazia bem essa sensação de músicas, algumas são cariocas, que trazem aquela vibe do Rio de Janeiro, outras são músicas até nacionais mesmo, normais, a nível global. Mas que todas têm alguma vibe que você vai sentir como se você estivesse num lugar mais relaxado, numa praia, enfim. Então tem esse clima, né, você quase sente o ventinho batendo. Sente, você sente, na verdade. Sente mesmo? Sente mesmo. Muito bom. Bom, você está falando que mudou muito por causa da pandemia. Então conta para mim como era antes, o que mudou e o que você acha que estamos nos aproximando. Na pandemia, a confraria do camarão ela surgiu como fast food de frutos do mar, em praça de alimentação, né? Mas isso porque naquela altura, lá em 96, quando meu pai fundou a confraria, os shoppings, que era onde a gente estava instalado, só tinha essas operações. Então, você, independente daquilo que você gostava de comer, gostaria de comer, você era obrigado a ir para uma praça de alimentação e ali você tinha várias opções. E dentro daquele mercado, a gente se propunha a ser uma operação mais praiana, com mais qualidade, para quem tem um perfil um pouco mais diferenciado. Acontece que os shoppings mudaram muito, o mercado mudou muito, né? Então, no nosso caso específico, você vai ver que os shoppings hoje eles passaram a ter, e hoje já tem bastante, operações fora do mall. Porque aí, com um restaurante onde você tem a sua mesa, o seu espaço, você consegue oferecer uma outra experiência. E aí a pandemia ela só acelerou essas mudanças que a gente já deveria ter feito, né? E aí a gente percebeu que para a gente continuar oferecendo aquela experiência que a gente gostaria de oferecer, que sempre foram as tradições nossas, né? O desejo do meu pai quando ele fundou, a gente seria obrigado a migrar, né? A evoluir da praça de alimentação para uma operação onde a gente tivesse o nosso espaço. Você está em dois shoppings, não é isso? Quais Hoje são a os gente tá em shoppings dois que vocês estão? Terraço Shopping e Venâncio Shopping. Terraço Shopping e Venâncio Shopping. Sim. Em ambos você está fora da praça de alimentação? Para não dizer que a gente está fora, no Venâncio ainda a gente tem a operação tanto da praça quanto a... Tem duas. Tem duas dois nesse no momento. mesmo shopping. Dois no mesmo shopping. Entendi. E aí você tem um outro ambiente que é um restaurante mesmo, fechado, fora da praça. É um restaurante, exatamente, assim. Aí Mas que também chama Confraria do Camarão. também chama Confraria do Camarão. Isso até é muito recente essa mudança, né? A pandemia acabou tem 1, 2 anos, nem eu lembro direito. Mas assim, a gente está nesse processo ainda. A gente encerrou algumas operações no ano passado e a do Venâncio ela ainda está ali, como é muito recente, a do Venâncio a gente acabou de inaugurar outra tem 2 meses. Então, está nesse processo dessa mudança. Muito bom. Bom, eu estou aqui conversando com o Pedro, ele tem essa história super interessante. Veio de outra praia, vamos dizer assim, que era o futebol. Era um garoto que estava pensando que estava todo focado em jogar fora do Brasil, acabou indo para fora do Brasil. Por uma infelicidade, teve uma lesão. Qual foi a lesão, Pedro? Chama pubalgia. É uma inflamação. E aí teve que abrir mão do futebol, o que aproximou ele de volta ao lar, ao pai, à operação que o pai já criou há muito tempo, antes dele nascer, que ele cresceu nessa operação. E aí ele achou que essa era uma boa hora
para ele entrar nos negócios da família e assumir. Bom, isso foi o que a gente contou no primeiro bloco. Eu vou chamar agora um minutinho de intervalo, mas daqui a pouco você vai saber muito mais sobre o Pedro, sobre a Confraria do Camarão e sobre o que vem por aí. O Amei está de volta com uma entrevista incrível com o Pedro, que saiu dessa vida de jogador de futebol dele para voltar para casa e trabalhar junto com o pai dele num restaurante que se chama Confraria do Camarão. Pedro, eu queria que você falasse um pouco para mim antes da gente voltar aqui para o negócio do empreendedorismo, se você achou que ter saído cedo de casa, ido treinar, se isso te ajudou, abriu a sua cabeça de empreendedor. Com quantos anos você saiu de casa? Ixi, eu saí muito cedo, eu saí com 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos. Meu Deus. E aí, você foi para onde? Primeiro eu fui para São Paulo, depois eu passei por Rio de Janeiro, Porto Alegre, depois fui para Portugal. Isso tudo no futebol, jogando futebol? Tudo por conta do futebol. E você acha que isso te ajudou, abriu sua cabeça? Muito, muito. Muito por dois aspectos. Primeiro porque isso te obriga a criar uma maturidade muito cedo, porque você deixa de enxergar só o lazer do futebol e ele passa a ser um trabalho com 13, 14 anos de idade. E além disso tudo, eu diria que ainda mais o futebol em específico, ele me ajuda muito hoje na parte dos restaurantes, na parte dos negócios que a gente tem hoje, porque qualquer negócio, seja ele qual for, é gerir pessoas, né? Você gerir uma equipe, gerir um time. Quando eu estava no futebol, a questão é só que eu estava do outro lado, eu estava dentro da equipe, eu era um dos jogadores. Hoje eu diria que eu estou do lado do técnico, do dono do time, enfim. E aí a gente está gerindo os atletas ou os colaboradores que são a nossa equipe. É interessante esse seu olhar, né, de time, porque realmente principalmente quando a equipe está muito afinada, aí o negócio flui, né? Entra num flow e a coisa vai mesmo, vai dando certo, né? Mas também quando não dá, quando tem aquele clima difícil, as pessoas brigam entre si, eu imagino que dentro do empreendedorismo também deva ser um complicador grande, assim, né? É exatamente assim. Eu falo pro meu pai que um restaurante é a coisa mais parecida que você tem com um time de futebol, porque você tem pessoas de todos os perfis, né? Perfis diferentes. Tem um bom jogador que às vezes ele não desempenha tão bem ali dentro, porque não fez um fit com a equipe, não teve uma ligação, um entrosamento. E aí não é uma questão de qualidade, de capacidade, né? É uma questão de entrosamento mesmo. Então, assim, você tem que gerir pessoas, saber usar as peças certas, trocar quando é necessário, enfim. É bem parecido. Não, e ajudar a pessoa a trazer o que ela tem de melhor, a entregar o que ela tem de melhor, né? É muito interessante isso, realmente. Eu sou psicóloga, né? Então tem muito de psicologia isso também. Quanto mais pessoas eu entrevisto nesse meio, mais eu vou vendo como, nossa, realmente você tem que estar muito ligado, porque você tem que fazer com que o outro se sinta seguro, confortável, para que ele possa desempenhar bem e aí com isso o negócio, né, é alavancado. É uma fórmula, assim, uma químicazinha que tem que rolar ali mesmo, né? Eu diria até que ele tem que se sentir parte do negócio, né? E não só um colaborador. Porque o negócio ele só acontece porque a gente tem essas pessoas junto com a gente. Se a gente não tiver, eu não sou a pessoa que fica cozinhando lá todo dia, eu não sou quem faz o atendimento. Então, assim, se eles também não entenderem que só anda para frente se a equipe inteira quiser e for parte desse negócio, você fica pelo caminho. Imagino que sim. Agora eu queria saber uma coisa. Por que Brasília? Você acha que Brasília tem um mercado bom? Por que vocês acham? Por que vocês resolveram investir numa experiência de praia em Brasília? Sim, primeiramente porque eu acho que Brasília é uma oportunidade de forma geral, né? É uma cidade muito nova para os padrões do mundo e principalmente do Brasil, né? Então, assim, ela tem ainda muito espaço a ser explorado, teve um crescimento muito grande, né, durante esses anos, os últimos 10, 20 anos. E na parte gastronômica foi aí que a gente enxergou. A gente naturalmente é daqui, né? Eu sou daqui, meu pai se mudou para cá tem muito tempo.
Então a gente via que ainda tem algumas lacunas para ser preenchidas. E uma dessas foi a que a gente está tentando preencher hoje, na parte de frutos do mar. Você falou também que a coisa da pandemia mudou bastante o rumo que vocês estavam. E vocês têm algumas operações dentro de shopping, vocês têm também um restaurante, uma operação, não sei se é um restaurante, mas uma operação na Asa Norte, não é isso? Fala um pouco dessa operação para mim. A da Asa Norte ela é até um dos frutos da própria pandemia, né? Porque durante a pandemia a gente teve todas as operações fechadas, né? Algo que a gente nunca imaginava, e principalmente se tratando de shopping center, né? Então assim, a gente foi obrigado a se reinventar muito rápido. E aí o delivery foi uma solução que acho que todo mundo que trabalha com restaurante, que tem restaurante, enxergou como o único caminho naquele momento para você faturar alguma coisa, conseguir manter algumas dos compromissos que você tem. Então a gente teve que correr, montar uma cozinha operacional só para fazer as entregas, só para o delivery, e acabou que ela ficou. Você acha que é uma tendência, então, que vai continuar? Eu não diria nem que é uma tendência mais, eu diria que isso é um fato já, uma realidade que qualquer restaurante que não trabalha mais hoje em dia com delivery, ele está perdendo muito. E principalmente porque eu enxergo da seguinte forma, o delivery é um canal de aquisição de cliente muito grande, né? E se você deixa de estar ali, seu cliente às vezes ele pode, não encontrei o restaurante do Pedro, não encontrei a confraria do Camarão, e tá com vontade de comer camarão, ele vai acabar conhecendo outro. Porque ele conheceu aquele restaurante no delivery, pode ser que ele se torne um cliente na sua loja física e continue dentro da sua base de clientes por mais tempo. Então é mais para você não perder esse cliente, para você captar outros novos. Então ele é uma bela de uma ajuda, de uma ferramenta para quem trabalha. E outra coisa que eu queria saber, o que dá mais faturamento? O delivery ou a operação? Não, a loja física. A loja física. Sem dúvida. Porque o delivery tem outros custos, tem custo de embalagem, tem custo de serviço, né, dessas operadoras, iFood, Uber hoje em dia não está mais no Brasil, mas enfim. Mas e o volume de pedidos? É grande no delivery ou é maior, bem maior na operação do shopping? Isso varia de operação para operação, mas no nosso caso, ele está na casa dos 20% do nosso faturamento, ele vem hoje do delivery. Entendi. De 15% a 20%. Entendi. Então é significativo, mas de forma alguma é o carro-chefe, né? Ele é relevante, mas é aquilo que eu falei, ele é para que a gente conquiste alguns clientes novos, mas principalmente para não perder quem já está na nossa base de cliente. Maravilhoso. Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista. Gente, para quem está em casa, vocês estão vendo que Pedro e eu estamos literalmente vestidos iguais. A gente não combinou, a gente se conheceu dentro do estúdio 5 minutos antes de entrar no ar, ao vivo aqui hoje, nesse dia 2 de janeiro de 2024. E quando ele entrou, eu falei, gente, eu acho que essa entrevista vai ser boa, porque a gente realmente tá numa sintonia total, estamos até de roupa igual. Se tivesse combinado, não tinha dado tanto certo. Não tinha dado tão certo. Pedro, eu queria então te agradecer muito por você ter vindo aqui hoje, pedir para você dar um recado final aí pro seu público. Bom, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. A oportunidade de a gente estar levando a confraria, né, mostrando um pouquinho dessa nossa história, da história do meu pai, da minha história aqui. E espero receber vocês todos lá, né? Se vocês quiserem se desconectar aqui em Brasília, conhecer um pouquinho da praia dentro do Centro-Oeste, é só ir lá nos visitar na Confraria do Camarão. Maravilhoso. Amei. Eu vou. Vamos, por favor, vai ser um prazer também. Com certeza. Então, para você que está em casa, um bom começo de ano e amanhã estamos juntos de novo, 8h30 da noite, aqui no canal Empreender com o nosso queridíssimo Amei.